Graça e paz, meus amados. A igreja prevalecerá. Vamos pensar um pouco sobre isso hoje? A igreja que prevalece, a igreja que vence. Texto de capítulo 12 de Hebreus, verso 28, diz o seguinte: Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Jesus disse: Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse reino na palavra é a igreja de Jesus Cristo. A igreja representa esse reino de Deus na palavra. Vejam que a história da igreja nos mostra que essa igreja sempre foi vitoriosa e vencedora. Nada nem ninguém conseguiu impedir o crescimento da igreja. Em Atos capítulo 2 encontramos o início da história da igreja, quando se converteram de uma vez quase 3.000 pessoas. E essas quase 3.000 pessoas perseveravam, ficavam firmes na união entre eles, na comunhão, no partir do pão, no cuidado. E o testemunho deles era tão bonito que impressionava as pessoas de fora. E isso incomodava os judeus, que queriam impedir o crescimento da igreja e começaram a perseguir os apóstolos. Muitos foram presos e chegaram ao cúmulo de provocar a morte de Estevão. No capítulo 7, encontramos Estevão sendo morto apedrejado. E os que mataram Estevão pegaram as roupas dele e depositaram aos pés do comandante daquela execução. Quem era ele? Saulo de Tarso. Esse Saulo promoveu, no capítulo 8, registra que ele assolava as igrejas, perseguia as igrejas. Os cristãos tiveram que fugir das suas casas, da sua cidade. Mas uma coisa surpreendente acontecia. Por onde eles iam, eles não paravam de pregar, testemunhar. E aí iam se multiplicando o número dos apóstolos. A igreja ia só crescendo. A perseguição promoveu um grande crescimento da igreja. No capítulo 9 encontramos esse perseguidor se convertendo. Ele ia para Damasco com uma carta para prender os cristãos, quando no caminho o Senhor Jesus balançou a sua vida e ele se converteu. E depois ele se tornou um grande pregador do evangelho. Capítulo 9, verso 31, fala que depois que ele se converteu, a igreja teve paz e a igreja se multiplicava. Mas essa paz não durou tanto tempo, porque logo voltaram as perseguições. Depois da destruição de Jerusalém, depois da dispersão dos judeus, os cristãos continuaram sendo perseguidos. Durante quase 3 séculos houve muita perseguição aos cristãos. Até que no 4º século aconteceu uma coisa que mudou essa história. O imperador romano chamado Constantino se converteu. Ele agora dizia-se cristão. Então ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E a igreja que era perseguida passou a ter privilégios, passou a desfrutar da proteção do imperador. Mas pensem que isso foi bom? Não, não foi. A igreja perdeu o seu vigor. Aquela igreja que crescia, que vencia as lutas, vencia as perseguições e dificuldades, agora era uma igreja que vivia na sua zona de conforto. Perdeu o vigor que tinha quando era uma igreja sofrida e perseguida. Durante muitos anos essa igreja perdeu a sua identidade, a sua fidelidade ao Senhor por causa do conforto que vivia. Passaram-se muitos séculos e ainda agora no século 21 há igrejas que sofrem perseguição. Por exemplo, na China, há grande perseguição aos cristãos. É proibido ser cristão na China. Ultimamente, o governo comunista ofereceu uma recompensa para quem denunciar um cristão ou apontar onde são as casas que eles se reúnem, porque eles se reúnem escondidos nas células, porque são proibidos. Na Coreia do Norte é proibido alguém ter uma Bíblia. Quando alguém tem uma página da Bíblia, compartilha com outras pessoas para que possa ler uma porção da palavra de Deus. Nos países muçulmanos é proibido ser cristão. Os extremistas, os radicais perseguem qualquer pessoa que se converta ao cristianismo. Mas a igreja persevera. Essa igreja sempre cresce. Faz lembrar lá no Velho Testamento quando Lembram de Daniel quando foi proibido de fazer orações a Deus? Ele parou? Não, continuou orando do mesmo jeito. E foi lançado na cova dos leões. Os seus amigos não aceitaram se encurvar diante daquela estátua do rei. Foram lançados na fornalha ardente. Mas Deus nunca os abandonou. Deus nunca abandona seus servos fiéis. Ninguém nunca conseguiu parar o servo de Deus. Porque é a promessa de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É claro que nós devemos aprender com essa história a nos fortalecer quando passamos por problemas, quando passamos por tempestades, nos fortalecer quando passamos por dificuldades. Nem todo mundo consegue ficar firme. Há pessoas que desistem, há pessoas que abandonam a sua fé. Nesse tempo que nós estamos vivendo agora, de pandemia, não é uma perseguição, mas é uma turbulência que afeta a igreja.
Imagina, as igrejas não estão se reunindo nos templos. São problemas que às vezes deixam as pessoas inseguras. Mas sabe o que a Bíblia diz? O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, verso 38. Paulo diz a Timóteo assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Nós somos igreja para sermos vitoriosos. A igreja não é derrotada, é sempre vitoriosa. Nós somos essa igreja. Devemos viver como igreja assim. Deus não chamou você para ser derrotado, meu amigo. Você faz parte da igreja de Jesus, a igreja vitoriosa. Deus não chamou você para viver abatido, mas para ser forte e vigoroso. Recentemente foi publicado no blog Jack Sangé um artigo que era uma carta dos pastores da Europa para os pastores americanos, dizendo assim: olha, nós passamos muitos problemas na Europa. O epicentro da contaminação do vírus foi na Itália e na Espanha. O sistema de saúde, sistema de distribuição de alimentos entrou em colapso. Nós temos um problema. Nos Estados Unidos, vocês poderão ter problema também. Se não diminuírem os casos de contaminação, vocês vão ter problemas parecidos com o nosso. E você deve estar preparado para isso. Pastores devem levar a sério a questão da distância social. Um pastor espalhou o vírus enquanto ministrava num funeral. Na Coreia do Sul, um pastor organizou uma grande reunião e havia gente contaminada no meio, e houve uma disseminação do vírus que causou muitos problemas, e a igreja foi acusada de promover a disseminação do vírus. O pastor Roy Anderson previne sobre esse cuidado. O pastor Miguel Castilho, que é coordenador de plantação de igreja na Europa, do M4, diz o seguinte: quando uma crise aparece, o que está dentro de você aparece. É para pensar, o que essa crise provoca na gente? O que essa situação toda provoca na gente? O que vai aparecer de nós? Você está preparado para enfrentar a pressão? Está preparado para se alimentar da palavra de Deus, sem ir ao templo, sem a reunião com os irmãos? Está preparado? Se essa quarentena for prolongada, como você vai se reagir? Vai se fortalecer ou vai esmorecer? Vai ficar mais firme ou vai desanimar? Imagine se entrar em colapso a internet e você não puder mais receber as mensagens de conforto, de alento do seu pastor, dos irmãos, e os louvores. Como você vai reagir? Você tem que avaliar agora a sua maturidade, o quanto você está maduro para se alimentar das promessas de Deus, sem depender da ajuda dos outros. Você tem que aprender a cuidar da sua vida espiritual e da sua família, mesmo que os outros não possam ajudá-lo. Se você está na sua casa sozinho, você pode estar aprendendo isso. Descubra como desfrutar das promessas de Deus, das bênçãos de Deus, sem estar alguém lhe ministrando. A nossa oração, meu irmão, é que essa crise toda faça você ser um cristão mais forte, mais maduro. Que essa crise toda faça você ser preparado para enfrentar qualquer coisa e nada enfraqueça sua fé. Que Deus abençoe a sua vida espiritual e a sua família e o faça ser um cristão cada vez mais forte, em nome de Jesus. Receba aí o nosso abraço virtual. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar.
meu